Aloísio de Andrade Faria nasceu no dia 9 de novembro de 1920, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seu pai, Clemente Soares Faria, foi fundador do Banco da Lavoura de Minas Gerais em 1925. Além disso, ele também foi deputado estadual e federal pelo estado de Minas Gerais. Aloísio, porém, não quis seguir os passos do pai. Nem como político e nem como banqueiro, ele preferiu cursar medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele se formou em 1944 e se especializou em gastroenterologia pela Universidade de Northwestern de Chicago. Ao retornar ao Brasil, montou seu próprio consultório em Belo Horizonte, onde trabalhou por 2 anos. Quando seu pai morreu de pneumonia em 1948, Aloísio teve que assumir o comando do banco ao lado de seu irmão Gilberto. Durante 6 meses, trabalhava em um hospital pela manhã e à tarde trabalhava no banco. Como não conseguiu conciliar as 2 carreiras, acabou optando por abandonar a medicina. Sob seu comando, o Banco da Lavoura passou por um forte período de expansão e ficou marcado pelo pioneirismo. Quando Brasília se tornou a nova capital do Brasil, o Banco da Lavoura foi o primeiro banco a se instalar na cidade. Em 1964, o Banco da Lavoura foi o primeiro banco privado brasileiro a abrir uma filial em Nova York. A agência era na Quinta Avenida, próximo a um apartamento que a família mantinha na cidade. Nesse período, o Banco da Lavoura chegou a ser considerado o maior banco privado da América Latina. Meu nome é Júlio Midas. Dizem que tudo que eu toco vira ouro. Dizem que eu levo um vidão. Quem sabe da minha vida é o Banco da Lavoura. Ele cuida de financiamentos, oferece orientação segura para os meus investimentos. Tem uma agência de turismo e faz seguro de acidentes pessoais. Dizem que tudo que eu toco vira ouro, mas certas coisas eu prefiro deixar como estão. No início da década de 70, porém, Aloísio e Gilberto se desentenderam e acabaram cindindo o Banco da Lavoura. Os ativos que se tornariam do Banco Real ficaram com Aloísio e um outro banco que havia sido adquirido pelo Banco da Lavoura, o Banco Bandeirantes, ficou para Gilberto. Segundo pessoas próximas à família, os 2 irmãos nunca mais voltaram a se falar. Com apenas Aloísio no comando do banco, que passou a se chamar Banco Real em 1971, a instituição financeira entrou em uma nova fase de expansão. Entre os anos 70 e 90, o Dr. Aloísio, como era conhecido por todos, construiu discretamente um império empresarial. Tamanha descrição que lhe rendeu o apelido de Banqueiro Invisível. Além das operações financeiras, nas quais o Banco Real aumentou sua atuação tanto no varejo quanto no atacado, com unidades de banco e de investimento, distribuidora de valores e arrendamento mercantil, Aloísio também passou a investir em outros setores. Em 1972, fundou a Rede de Hotéis Transamérica, que inaugurou sua primeira unidade em São Paulo. Inclusive, o terreno de 370 milhões de reais vendido no Rio de Janeiro, que citamos no começo do vídeo, foi comprado pelo banqueiro para construir um hotel da Transamérica em 1989. Outro negócio fundado pelo banqueiro foi a Rede de Rádio Transamérica, criada em 1973 e que hoje é uma das maiores do país. Em 1990, a Transamérica construiu a maior torre de transmissão da América Latina e se tornou a primeira rádio do Brasil com sinal transmitido via satélite. Além do banco, da rede de hotéis e da rádio, o Dr. Aloísio ainda criaria mais outros negócios nos anos 80. Um deles é até bem curioso. Em 1980, o banqueiro estava sentindo falta de um sorvete de qualidade no Brasil. Como não tinha opções e ele gostava muito de sorvetes, ele resolveu criar o próprio sorvete. Assim surgiu a Labasque, inspirada numa marca americana chamada Howard Johnson. Inclusive, ele trouxe um técnico americano que criou a fórmula para o sorvete. 2 anos após a criação da Labasque, mais um negócio é fundado por Aloísio, a Agropalma, a maior produtora de óleo de palma do Brasil. Para você ter uma ideia da dimensão do negócio, a Agropalma é dona de 107 mil hectares de terra e em 2021 teve um faturamento de 2,3 bilhões de reais. No total, a empresa possui mais de 5 mil funcionários. Enquanto Aloísio diversificava seus negócios, o Banco Real continuava crescendo e se consolidava entre os maiores bancos do Brasil. Nos anos 90, porém, com o mercado financeiro cada vez mais globalizado e a concorrência ficando mais acirrada, Aloísio de Andrade Faria decidiu que era hora de buscar um comprador para o banco. Dessa forma, aos 78 anos, o banqueiro deu início ao processo de venda do banco no começo de 1998.
chegou a conversar com o presidente do Itaú, Roberto Setúbal, para uma potencial aquisição, mas não chegaram em um acordo em termos de preço. Vale lembrar que em 1998 o Banco Real era o quarto maior banco do Brasil, com mais de 1.300 agências, 2,2 milhões de clientes e 15 mil colaboradores. Além do Itaú, o Banco Real foi oferecido para mais 2 bancos brasileiros, mas nenhum superou a oferta feita pelo banco holandês ABN AMRO. Em julho de 1998, o banco holandês comprou o controle do Banco Real por 2,1 bilhões de dólares. Foi o maior preço pago por um banco brasileiro até então, o que fez com que Aloysio se tornasse o segundo homem mais rico do Brasil na época, segundo a revista Forbes. Um ponto importante que precisamos ressaltar é que o banco de investimentos, a empresa de leasing, a empresa de crédito e as empresas não financeiras não fizeram parte do acordo. Elas passaram a fazer parte do conglomerado financeiro Alfa, a holding criada por Aloysio para concentrar todos os seus investimentos. Além de Aloysio, um outro grande investidor brasileiro também ganhou muito dinheiro com a venda do Banco Real. O lendário Luiz Alves Paes de Barros era dono de cerca de 5% das ações do banco e recebeu mais de 100 milhões de dólares com a venda para o ABN. Depois disso, se tornou um grande acionista do Banco Alfa, também fundado por Dr. Aloysio. O irmão de Aloysio, Gilberto de Andrade Faria, também vendeu seu banco no mesmo ano, por cerca de 400 milhões de reais para o banco português Caixa Geral de Depósitos. O filho de Gilberto, Clemente Faria, também foi um empresário extremamente bem-sucedido. Longe do setor bancário, em 1974, ele fundou a Bamac, que começou com uma concessionária da Fiat Thalys, que hoje é a New Holland Construction. Atualmente, o grupo se divide em 3 grandes negócios. No segmento de pesados, com caminhões e máquinas agrícolas, no de automóveis, com concessionárias da Porsche e da Mercedes, e também no setor financeiro, com consórcios, seguros e financiamentos. Em 2022, a Bamac faturou 2,3 bilhões de reais. Mas, voltando aos negócios do Dr. Aloysio, a venda do Banco Real também gerou algumas polêmicas, especialmente entre os acionistas minoritários. Um desses minoritários, o advogado Eduardo Slerka, inclusive chegou a entrar na justiça contra o senhor Aloysio, acusando o banqueiro de abuso de poder em 1998. Através de uma complexa engenharia financeira envolvendo uma série de holdings, Aloysio recebeu um valor significativamente maior pelas suas ações devido ao prêmio de controle, o que acabou revoltando os demais acionistas. O processo está na justiça até hoje. Mas nem isso acabou colocando o Dr. Aloysio nos holofotes, que continuou construindo seu império silenciosamente. No final dos anos 90, comprou as redes de material de construção Conibra e Madeirense e fez uma fusão entre as duas empresas, criando assim a 6C Casa e Construção, que hoje possui 30 lojas e fatura cerca de 1 bilhão de reais por ano. Além da 6C, Dr. Aloysio também comprou uma série de fazendas e adquiriu a indústria de água mineral, Águas Prata. Após a venda do Banco Real, porém, Aloysio deixou o dia a dia das suas empresas e delegou para um time de executivos de sua confiança. Sendo assim, começou a passar cada vez mais tempo na sua fazenda em Jaguariúna, no interior de São Paulo, onde criava cerca de 150 cavalos puro sangue da raça árabe. Poucos meses antes de completar 100 anos, o banqueiro Aloysio de Andrade Faria faleceu no dia 15 de setembro de 2020 de causas naturais em sua fazenda no interior de São Paulo. No total, o banqueiro deixou uma herança de 9 bilhões de reais, que foi dividida entre as suas 5 filhas. Como elas não faziam parte da gestão dos negócios, decidiram vender alguns dos principais ativos do Grupo Alfa. Além do terreno de 370 milhões de reais vendido no ano passado, as herdeiras também venderam a 6C em outubro do mesmo ano por cerca de 400 milhões de reais. Um ano antes, em novembro de 2020, as filhas do Dr. Aloysio venderam o Banco Alfa para o Banco Safra por cerca de 1 bilhão de reais. Em 2021, a rede de hotéis do Grupo Alfa, a Transamérica, passou a ser administrada pelo Atlantic Hospitality Group. Já no caso da Agropalma, que faturou 2,3 bilhões de reais em 2021 e é considerada a joia da coroa da família, é esperado pelo mercado que a empresa abra seu capital na bolsa. Das 5 filhas de Aloysio, 2 moram em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Nova York e uma em Londres. No total, Dr. Aloysio teve 17 netos. Mas e você? Conhecia a trajetória do Banqueiro Invisível? Escreve aqui nos comentários o próximo assunto que você quer ver aqui no canal. Você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça.